Bom dia a todos. É, quem ainda não acompanhou a abertura conosco, meu nome é Mariana Pereira de Almeida Cohen, eu sou chefe do Departamento de Bioeconomia na Secretaria de Estado Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas. Eu vou ser a moderadora desse nosso primeiro painel hoje, e eu queria já de antemão agradecer muito a oportunidade de estar nesse painel, né? A gente tem quatro painelistas muito bons aqui, então eu vou já já passar a palavra para eles. Esse nosso primeiro painel é intitulado Conservação, Sustentabilidade e Saúde Planetária, que é o nosso também o nosso primeiro eixo desse nosso congresso, e também muito importante, né, para a gente conseguir alinhar e conseguir integrar todo o congresso, a gente ter esse primeiro painel, nesse conceito, nesse eixo, justamente para a gente, além de falar de saúde, quando a gente fala de saúde integrativa e de plantas medicinais, a gente também entender o planeta onde a gente vive, as coisas como elas se integram, né? As questões de sustentabilidade, conexão, como a gente lida com o meio ambiente e a forma como a gente vive. Então, a construção desse painel foi muito importante para a gente seguir e avançar no nosso congresso. Então, eu já queria, de antemão, agradecer a presença de todos os que estão aqui assistindo, e também os panelistas que estão na mesa comigo, né? Então, eu já vou apresentar. Eu vou apresentar primeiro a ordem de vocês, depois eu vou apresentar cada um antes da sua fala. Então, a gente aqui na mesa, a gente tem o Antônio Saraiva, temos a Larissa Bombardi, o Antônio Nonato Nobre e o Rafael Campo. Cada panelista vai ter 20 minutos de fala. Eu vou avisar quando estiver faltando 2 minutinhos para vocês acabarem, e ao final a gente vai ter 10 minutos de conversa, de discussão, e aí eu peço para quem estiver assistindo também possa colocar aí no chat suas perguntas, que nesses minutinhos finais aí a gente vai poder estar apresentando as perguntas para os panelistas, e caso a gente não tenha tempo também para todas as respostas, também eu peço que os panelistas deixem seus contatos de e-mail também, por favor, no chat, se possível, para que a gente possa estar esclarecendo essas dúvidas posteriormente, caso a gente não consiga esclarecer todas elas no nosso painel. Então, primeiro a gente vai ter o Antônio Saraiva, que possui graduação em Engenharia Elétrica e em Agronomia pela Universidade de São Paulo, tem foco em TI aplicada à agricultura e meio ambiente. O Antônio é chefe do Planetary Health Brasil e representa a USP desde 2016 no IEA, e é coordenador do Grupo de Estudo de Saúde Planetária, uma abordagem transdisciplinar para a sustentabilidade do planeta, integrada à saúde humana, e membro do Grupo de Pesquisa de Serviços Ambientais. O Antônio ele vai apresentar para a gente a sua apresentação com o Planetary Health Alliance da USP, Global Perspective. Então, eu gostaria de passar a fala agora para o Antônio Saraiva. Você tem 20 minutos. Muito obrigado, Mariana, é um prazer estar aqui. Obrigado pela apresentação. Quero, antes de tudo, agradecer ao Ricardo, ao Caio e aos demais membros da comissão organizadora pelo convite. É uma satisfação enorme. Entendo muito importante esse primeiro congresso. Estive vendo a sessão de abertura e estou muito entusiasmado com o que tem sido discutido. Quero aproveitar também para reconhecer os moradores originais das terras onde está aqui a cidade de São Paulo e a Universidade de São Paulo, que são os tupiniquins. Então, minha gratidão a eles. Eu vou iniciar compartilhando minha tela, então, para tentar fazer essa apresentação no tempo. Bom, então, eu dei um título um pouco diferente para a apresentação, que é a saúde planetária, uma lente integrativa, uma visão integrativa para a relação humano-planeta. O que é saúde planetária, para aqueles que não conhecem, né? É tanto um campo científico como um movimento global.
Como campo científico, o objetivo, a meta é estudar os impactos da ação humana no ambiente, essa ação antropogênica, e como essas mudanças causadas por nós no ambiente acabam afetando nossa saúde e nosso bem-estar. Isso é do ponto de vista científico. Mas uma parte importante da saúde planetária é o seu lado de movimento global, movimento social global, que está preocupado em desenvolver ações e soluções para que a humanidade e os sistemas naturais possam conviver e prosperar no futuro. Então, é um componente importante, não é só um campo científico. Saúde planetária, com esse nome, surge a partir de 2015, quando foi lançado este relatório, Salvaguardando a Saúde Humana na Era do Antropoceno, relatório da Comissão Conjunta Lancet e Rockefeller Foundation sobre saúde planetária. A partir daí, a expressão saúde planetária passou a ser amplamente divulgada. Eu recomendo muitíssimo a leitura desse documento, é muito amplo, muito interessante, de fácil leitura, e a partir daí vocês vão entender por que um engenheiro elétrico como eu, embora agrônomo também, entendeu nisso uma oportunidade de trabalho, uma necessidade de trabalho, que até então, para mim, parecia saúde planetária deve ser coisa para a gente da área da saúde só. Não, redondamente enganado, e aqui estou. E esse relatório traz, então, o que é o paradoxo da nossa civilização, chamada civilização, né? Nós estamos numa encruzilhada. De um lado, a humanidade teve ganhos tremendos de saúde, não só de saúde, em todas as áreas, mas aqui o foco é saúde, por medidas tradicionais, né? Por indicadores tradicionais. Por exemplo, aqui eu trago dois, que são do relatório: aumento da expectativa de vida e diminuição da mortalidade infantil. Mas se houve esses ganhos tremendos, né, e são reconhecidos em todo o mundo, nos lugares mais do que outros, também houve uma disrupção enorme dos sistemas naturais causada por nós humanos. E isso levou a mudanças ambientais drásticas, né, como a poluição global, mudanças climáticas, que no fundo diversos fatores contribuem para ela, perda de biodiversidade, mudança do uso da terra, enfim, várias outras ações que têm como causa a ação humana. E essas ações todas, essa disrupção, ela evidentemente afeta severamente a nossa saúde e o nosso bem-estar. E vocês que são da saúde têm muito mais condição de dizer isso do que eu, mas como qualquer cidadão a gente entende isso, né? Doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, especialmente em cidades grandes, como é o meu caso, mas até na Amazônia pelas queimadas, né? Doenças zoonóticas, Covid é um exemplo fortíssimo, né? E diversas outras doenças causadas por esse efeito do ambiente alterado, adulterado sobre nós mesmos, e adulterado por nós mesmos, né? E isso ocorre, evidentemente que essa ação do homem no ambiente, do humano no ambiente, ocorre desde que o humano passou a existir na Terra, né? Mas evidentemente que nos tempos mais recentes, nas últimas décadas, isso tem sido muito mais notado, muito mais impactante, especialmente a partir dos anos 50, né, quando no pós-Segunda Guerra houve uma aceleração enorme da atividade econômica, crescimento populacional, e aqui estão alguns exemplos desse consumo aumentado, né? Também a população aumentou muitíssimo a partir daí, mas também é um processo que vem de séculos e milênios, né, mas de novo muito acelerado a partir das últimas décadas. E com isso também o impacto nos sistemas naturais tem uma grande aceleração a partir dos anos 50, né? Aqui também outros exemplos, né? Aumento da emissão de gás carbônico na atmosfera, perda de florestas, acidificação de oceanos, enfim, todos esses são alguns exemplos de como esses sistemas naturais foram impactados pelo homem, né? A conclusão disso, conclusão do relatório, conclusão que qualquer um percebe hoje em dia, em particular, né, é que o nosso planeta está doente. Aqui alguns exemplos de como essa doença se manifesta, de como esse estado sem saúde do nosso planeta se manifesta, né? Poluição, perda de biodiversidade, queimadas, enfim, alterações climáticas. E mais recentemente, para quem está aqui no Brasil, a gente percebeu muito claramente as mudanças, o impacto maior dessas mudanças da escala das questões ambientais. No ano passado nós tivemos essa tempestade de poeira no sudeste e centro-oeste do Brasil, coisa inusitada, a escala em que ela aconteceu. Este ano, em Petrópolis, em Mariporã, no estado de São Paulo, na Bahia, tremendas inundações, com deslizamento, muitas mortes. E agora, 2 dias atrás, nesses últimos dias, Angra dos Reis, Paraty, Ilha Grande, com uma chuva fora de qualquer proporção anterior, chega a ser
a ordem de 700 milímetros em 48 horas. Isso é muita, muita água. E se o planeta está doente, nós também estamos doentes. Então, de novo aqui, essas imagens falam por si, né? Fome, obesidade ao mesmo tempo, doenças mentais, Covid, doenças transmitidas por vetores, fora as questões ligadas a migrações, né? Uma grande conclusão desse relatório, por incrível que pareça, uma conclusão que, na verdade, as nossas comunidades tradicionais, nossos povos originários já sabem disso há milênios, sabem desde sempre, mesmo as civilizações orientais, e mesmo nós mesmos, talvez, lá no fundo, sabemos que tudo está interconectado, que todas as atividades do planeta, humanas do planeta estão interconectadas. Somos uma coisa só. E o que quer que aconteça com o planeta impacta-nos, impacta todas as formas de vida. Se o planeta está doente, nós também estamos doentes. E outra afirmação importante desse relatório é que nós, de uma maneira, talvez tenhamos comprometido, né, a saúde das futuras gerações para termos esses ganhos econômicos e desenvolvimento supostos, né, no presente. E também de que salvaguardar o futuro vai requerer uma grande transição, uma grande mudança. Nós temos usado essa expressão Great Transition, grande transição, com mudanças em todas as áreas, o que é uma coisa altamente desafiadora, mas possível. A Covid, se teve alguns efeitos positivos, um deles foi mostrar que é possível que nós promovamos mudanças radicais, né? O fizemos porque era absolutamente imprescindível, necessário, fomos forçados a isso, mas talvez possamos fazer a mesma coisa sem esperar por uma próxima pandemia. O que nós precisaremos mudar nessa grande transição? Né? Tudo praticamente, né? Ou um pouco em tudo. Por exemplo, como nós consumimos e produzimos nossos alimentos, nossos produtos manufaturados, a energia que nós usamos, né? Quais são as fontes, como produzimos, como nós construímos e vivemos nas nossas cidades, como nós gerimos, né, as áreas naturais e os recursos naturais. E por trás de tudo isso, um aspecto muito importante, qual é a forma, qual é a história, como nós nos colocamos no mundo, qual é o papel que nós nos atribuímos no mundo. E dentro disso, qual é a nossa relação com a natureza, como nós vemos isso? É uma relação de exploração, de uso indiscriminado dos recursos para o nosso bem, na verdade, de uma forma às vezes muito egoísta, cada pessoa individualmente, ou como nações, né, ou como sociedades, e inclusive negligenciando completamente as outras formas de vida. Será que essa é a história que nós temos contado até hoje, né, ou é a história predominante atualmente? E muito importante, como nós educamos nossas crianças, como nós treinamos os novos profissionais, formamos os novos profissionais de todas as áreas. De novo, isso aqui não é uma questão de profissionais da saúde, isso é uma questão de todos os cidadãos, todos os profissionais de todas as áreas do mundo. Essa transição vai requerer, ao mesmo tempo, muita inovação e muita colaboração. Inovação em todas as áreas. Infraestrutura de energia e de uso de disposição de rejeitos, dejetos, inovação na produção de alimentos e agricultura, conservação e uso de solo, enfim, todas as áreas. Saúde, evidentemente, também, mas todas as áreas. E uma colaboração essencial e profunda entre todos os setores sociais. Não é um problema de uma área só, mas é um problema que envolve governança e política, envolve novas formas de praticar economia e negócios, envolve, evidentemente, as ciências naturais, ciências da saúde, mas também as ciências e áreas tecnológicas, líderes de fé, comunidades indígenas com quem nós temos muito a aprender, educação, evidentemente, e mesmo artes e humanidade. Humanidade é um aspecto importantíssimo, mesmo artes, né? Como nós vemos essa nossa visão de mundo, isso se traduz muito na arte que nós fazemos, e a arte é para poder também de nos ajudar a reverter a situação. Mas eu queria chamar a atenção de um aspecto que eu considero muitíssimo importante, que é a mudança que deve acontecer deve ser baseada em valores. Valores como equidade, justiça e inclusão, do ponto de vista dos recursos, acesso a recursos, oportunidades, poder, voz, educação, saúde, equidade de vacina, alimentação. É necessário que nós tenhamos esses valores como base para qualquer mudança, para qualquer ação.
senão as mudanças que nós faremos não serão duradouras, se é que vão ocorrer. Outro aspecto importante em termos de valores é o respeito à nossa diversidade. É curioso falar, nós aqui, certamente até pelo tema do Congresso, né, plantas medicinais, nós tendemos a valorizar muito a diversidade da natureza. Nós temos que valorizar também a diversidade humana, do ponto de vista de cultura, diversidade em todos os sentidos, né? É uma força nossa também, mas isso também não é normalmente muito valorizado, pelo menos não dessa forma. Eu entendo, na verdade, que a crise que nós vivemos hoje é uma crise sanitária, sem dúvida, é uma crise econômica, mas por trás dela é uma crise de valores. Portanto, eu acho que os valores têm que estar na base de todas as ações daqui por diante, no nível individual, no nível das nossas sociedades científicas, das nossas comunidades de prática, em todas elas. Ou a gente não vai promover mudanças que sejam duradouras e, de fato, enderecem o problema que está colocado. Outro aspecto importante que na saúde planetária nós valorizamos muito é o fato de que todos têm um papel a desempenhar, já que todas as áreas estão envolvidas, todos têm um papel a desempenhar. Todos nós somos parte do problema, nós todos temos que ser parte da solução, igualmente. Então, inclusão, inclusividade. E também do ponto de vista da solução, né? A pandemia e as mudanças climáticas nos mostram isso. Ou todos estamos incluídos, ou não há solução duradoura e segura para ninguém. Independente da classe social, do país onde está, etc., ninguém escapou da pandemia, não absolutamente, por mais recursos que tivesse. Ninguém escapa de consequências das mudanças climáticas. Portanto, saúde planetária ou para todos, ou não há solução duradoura, de fato, para essa questão. O outro aspecto que eu acho muito importante, que o relatório traz, e que nós enfatizamos bastante, é que nós temos como fazer isso, nós temos conhecimento científico necessário, e quando não temos, conseguimos rapidamente endereçá-lo, obtê-lo. Vejo de novo a pandemia Covid-19, né? Mas há conhecimento suficiente, sim, para endereçar, para colocarmos em prática todas as mudanças que são necessárias. O grande desafio, entendo, é a mudança de comportamento humano. Afinal, é o humano que vai decidir em adotar um novo comportamento ou não, de se vacinar ou não, de promover políticas sim ou não, de promover novos modelos de negócio sim ou não. Portanto, a questão básica é de mudança de comportamento. É menos uma questão científica do ponto de vista das ciências de saúde ou ciências duras, é mais uma questão de ciências humanas e sociais, eu entendo, o grande gargalo atualmente. Por isso, até eu queria chamar a atenção para o fato de que nos nossos projetos, nas nossas ações, nas nossas sociedades, é fundamental que nós tenhamos mais colegas dessas áreas das humanidades participando conosco, para nos ajudar a entendermos como podemos fazer avançar essas pautas, né, considerando como é a forma de comportamento humano. Por que as pessoas hoje negam as mudanças climáticas? Por que se negam a se vacinar? O que está por trás disso? Por que algumas pessoas estimulam essas fake news, por exemplo? Então, é basicamente, principalmente uma questão de comportamento humano, mais do que atualmente de falta de conhecimento científico nas áreas problema. Bom, desculpa, acho que por uma... ok, está aqui. Nós temos uma aliança sobre planetária, Planetary Health Alliance, que é sediada na Universidade de Harvard, mas é uma organização formada por mais de 240 organizações, basicamente organizações de pesquisa, ensino, estudos de pesquisa, mas também organizações da sociedade civil de mais de 40 países, que estão justamente preocupadas em atuar tanto no nível da pesquisa como no nível da ação, né, de um plano de ação. Ela tem uma atuação focada em algumas iniciativas e dispõe de diversos recursos. Ela é aberta para a participação individual, então cada um de nós pode ser membro, como também as nossas instituições. Cabe sim, todas as instituições aqui envolvidas podem ser membros dessa Aliança Saúde Planetária, e eu recomendo, sugiro, né, que façam parte, que adotem essa participação. Algumas iniciativas que eu considero as mais importantes, por exemplo, nós temos um programa de hubs regionais, né? E nós temos, já que estamos aqui na Panamérica, nós temos dois hubs
aqui nas Américas, um para o Caribe e um para a América Latina. Nós temos também alguns grupos para áreas profissionais específicas, como esse Clinicians for Planetary Health. Também temos um grupo focado em mulheres líderes para a saúde planetária. Há um grupo muito forte também na questão da educação, desenvolvimento de currículos e educação. Evidentemente que nós temos os eventos anuais, eu já falo em seguida deles, são uma oportunidade importante da gente trocar experiências como esta, como este evento aqui. Como eu já disse, nós somos mais de 240 instituições de mais de 40 países, com uma comunidade online, com uma newsletter semanal e vários outros recursos, né, disponíveis para os seus membros. Nós tivemos, então, o quarto evento anual, foi o ano passado, nós tivemos a honra de sermos escolhidos para organizá-lo aqui no Brasil, assim como este evento que nós estamos hoje, ele teve que ser virtual, seria presencial na cidade de São Paulo, no campus da USP, mas teve que ser online. Isso, na verdade, trouxe um ganho tremendo de um outro ponto de vista. Nós tivemos 5.000 inscritos de 130 países, coisa absolutamente inédita para os eventos da saúde planetária. Os 3 eventos anteriores contavam com cerca de 500 pessoas, de talvez 30 países, 40 países, né? Pela dificuldade do custo de locomoção, né? E eu queria chamar a atenção porque o evento tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui. O seu conteúdo está online, gratuito, em 5 línguas, inglês, português, espanhol, francês e mandarim. O endereço está aqui, vocês podem entrar lá e acessar. Está disponível no YouTube da Aliança Saúde Planetária. E para que vocês tenham uma noção de como houve um alinhamento, né? O evento incluiu sessões, sempre há sessões em que se discute conhecimento tradicional e ciência, sempre há participação de anciãos, de povos originários para trazer seu conhecimento, sua sabedoria, né? Isso é uma coisa que nos inspira muito, já que nessa questão da relação do humano com o planeta, eles têm o conhecimento e praticam esse conhecimento, coisa que nós perdemos ou não tivemos. Houve sessões discutindo o que é progresso, como nós consideramos progresso, discutindo isso, como medi-lo, que possíveis novos modelos econômicos, o papel da sociedade civil e dos movimentos, né, sociais, como mudar a educação e a própria atuação acadêmica para fortalecer a saúde planetária e mais. Então, desde eventos da área de ciências sociais até tecnologia. Nós tivemos, além do evento principal, mais de 70 eventos paralelos, em torno de 2 horas cada um deles. Tivemos inúmeras manifestações artísticas, foi uma semana inteira, né? Foi o que a gente chamou de Planetary Health Annual Meeting and Festival. Então, tivemos várias manifestações artísticas, incluindo vários indígenas, de povos indígenas do Brasil. Bom, como um resultado importante desse nosso evento, nós tivemos o lançamento, a redação de uma maneira conjunta de uma declaração, a primeira vez que foi feito isso pela comunidade, chamada Declaração de São Paulo em Saúde Planetária, eu sabia que tinha pulado um aqui, que é, no fundo, uma chamada urgente para essa mudança rápida, urgente, que tem que acontecer. Então, é um documento sucinto, mas que traz pedidos de ações concretas para 19 grupos, entre eles o setor agrícola, setor de saúde, setor privado, governos, academia, tecnologia, setor financeiro, a imprensa e vários outros, 19 no total, incluindo um para todos os cidadãos. Teve apoio da United Nations Development Program, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para realizar essa consulta global, que teve mais de 350 pessoas colaborando, de mais de 70 países. Ela foi lançada, a declaração foi lançada pela Lancet em outubro passado, já tem mais de 350, talvez já cerca de 400 signatários. De novo, eu sugiro, peço que vocês, como pessoas físicas e como instituições, assinem essa declaração, que é uma declaração que ganhou o nome de São Paulo pelo local onde está o evento, mas na verdade é uma declaração da Comunidade de Saúde Planetária, e está aberta para assinatura, e também está disponível em 7 línguas, as línguas da ONU, mais português. Então, inglês, português, espanhol, francês, árabe, russo e chinês, mandarim. Antônio, licença, 2 minutinhos para finalizar. Obrigado, já estou terminando. E já essa declaração teve já a assinatura a subscrição de diversas instituições e organizações importantes no mundo inteiro, como vocês podem ver aqui. Nós temos no Brasil um grupo de saúde planetária,
É um dos grupos mais ativos que há, como grupo nacional no mundo, com mais de 80 pessoas da academia, de agências de governo, de ONGs. Ele está hospedado na USP, mas é um grupo nacional com uma ampla cobertura temática e geográfica no Brasil. Aqui é um exemplo dos logos das participantes. Vocês podem encontrar os seus logos aí, espero, senão é hora de se juntarem a nós. Como eu destacaria que a gente tem ações principais, né? Além das ações de projetos de pesquisa específicos, nós também temos o nosso programa de embaixadores, que é, no fundo, recrutar alunos de graduação e pós-graduação para serem embaixadores da saúde planetária. O grupo também é o que realiza o report anual da Lancet Countdown. Há um curso desenvolvido por pessoas do grupo no Rio Grande do Sul, Telesaúde, é um membro ativo da saúde planetária, e com o Ricardo Gelman e com o Caio estamos organizando, já está previsto, uma série de seminários em saúde e medicina integrativa a ser feito agora nos próximos meses. Finalizando, eu entendo que saúde planetária, com uma lente integrativa, ela prega basicamente essa interconexão de tudo com o planeta, de todos os povos, profissões e grupos. Ela prega a inclusão, todos têm um papel a desempenhar, saúde planetária só funciona se for para todos. Valores deve ser uma fundação, um fundamento para essa mudança e ação, e, mais que tudo, neste congresso, medicina integrativa, plantas medicinais e conhecimento tradicional são aspectos muito importantes dentro desse grande framework que é saúde planetária. Agradeço a oportunidade e fico à disposição depois para conversarmos. Obrigado. Muito obrigada, Antônio. Eu gostaria agora de passar a palavra para Larissa Bombardi. Larissa é professora doutora do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo desde 2007, pesquisadora da temática de uso de agrotóxicos no Brasil há 10 anos. Nos últimos 5 anos tem se dedicado ao estudo do uso de agrotóxicos na agricultura brasileira e sua conexão com a mundialização do capital. E sua publicação mais recente é o Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Você tem 20 minutos, Larissa. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, um obrigado especial ao Dr. Ricardo Gelman. Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou já avisar só um minutinho. Bom, eu sou mãe e estou com as crianças, então, na medida do possível, meus filhos estão de férias, eu estou exilada na Bélgica, acho que talvez muitos de vocês tenham acompanhado essa trajetória. Enfim, então, de vez em quando, um ruído infantil vocês vão escutar. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui. E para não... Vocês conseguem ver minha tela? Sim, conseguem ver minha tela? Sim. Sim, tá bom. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar no modo de... Isso, pronto. Organizado agora? Bom, eu vou falar sobre essa questão da saúde planetária. Larissa, desculpa. Oi, querido. Você vai ter que descompartilhar e escolher a que está em versão cheia para compartilhar de novo, porque não abre aqui inteiro. Pronto. Ah, tá bom. Larissa, se você conseguir melhorar o som aí da sala, os tradutores estão com dificuldade de fazer a tradução simultânea por causa do ruído de fundo. Não sei se tem algum jeito de melhorar um pouquinho. Pronto? Pronto, agora a gente está vendo. Ok. Muito obrigada. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a questão dos riscos para a saúde planetária
colocando foco nas Américas. O meu tema de pesquisa tem sido a questão dos agrotóxicos, mas eu diria que o tema dos agrotóxicos é a ponta do iceberg que dá para a gente a chance de olhar para a sociedade como um todo. Então, eu começo mostrando para vocês uma imagem com o foco nas Américas, para a gente pensar um pouco qual tem sido o papel das Américas, tanto quanto um grande exportador de agrotóxicos. Se a gente for pensar, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos é o maior exportador mundial de agrotóxicos, quanto se a gente for olhar para os outros países da América como um todo, como grandes consumidores de agrotóxicos, inclusive os Estados Unidos, que é um grande produtor e, ao mesmo tempo, é um grande importador. Então, se a gente olhar para os dados de importação de agrotóxicos no mundo, Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina e Chile juntos consomem 21%, importam 21% do volume mundial de agrotóxicos anualmente. E isso, obviamente, quando a gente pensa num quadro mundial, a gente percebe que há uma assimetria entre o norte e o sul. Aqui a gente tem uma anamorfose, que é um mapa que foi alterado proporcionalmente conforme o quanto cada país representa em termos de exportação de pesticidas, e dá para vocês notarem o quanto a Europa, por exemplo, está super inflada. Então, há uma absoluta assimetria em termos norte e sul, quando a gente olha para as exportações de agrotóxicos. Essa assimetria ela também é muito presente na América, com enfoque nas empresas estadunidenses que respondem por uma grande parte dessas exportações. Se a gente olha para as empresas que mais vendem agrotóxicos no mundo, a gente tem, em primeiro lugar, a Syngenta, que é chinesa hoje, mas que era suíça, Bayer e BASF, que são alemãs, e a Corteva, que é estadunidense. Enfim, há um conjunto. De novo, quando a gente olha os dados nessa perspectiva, novamente essa simetria se coloca. E as mesmas empresas que vendem os pesticidas são aquelas que produzem as sementes, uma grande parte delas transgênica, sementes transgênicas, organismos geneticamente modificados que estão preparados para receber os pesticidas. Onde eu estou querendo chegar com isso? Houve uma transformação no sentido da alimentação no mundo. O alimento ele tem deixado de ser alimento, ele cada vez é menos alimento e se transformou numa moeda de troca nessa economia mundializada. Então, a agricultura ela deixa de ser o que ela sempre foi na história da humanidade, que é essa possibilidade de prover a vida humana, de nos nutrir, e ela se transforma em algo estranho à própria alimentação humana, muitas vezes. Em parte, ela se transforma em commodities, e commodities são mercadorias padronizadas internacionalmente, que podem ser vendidas na Bolsa de Mercadorias e Futuro, e também os alimentos se transformarem em energia. Então, a gente não discute o padrão de consumo e quando a sociedade vai falar em energia verde, em substituição dos combustíveis fósseis, na verdade não houve uma discussão sobre o modelo de consumo e, na verdade, transformar alimento em energia tem um impacto severo tanto do ponto de vista da saúde humana como da saúde ambiental. Quando a gente olha, por exemplo, para as relações bilaterais dos países do Mercosul, já que a gente está focando nas Américas, e na Europa, a gente vê um padrão colonial existindo hoje. Nunca, na verdade, não deixou de existir um padrão colonial nesse mecanismo dessa relação. Então, os países do Mercosul eles exportam produtos com baixíssimo valor agregado, minérios, especialmente minérios e produtos de origem agrícola, e continuamos importando produtos com alta tecnologia. Então, essa assimetria mundial tem trazido um impacto enorme na saúde da população,
Aqui, por exemplo, eu tenho um mapa representando as exportações de pesticidas da Europa, da União Europeia, para os países do Mercosul. E aqui vocês podem ver que eu tenho um mapa com os pesticidas que foram banidos na União Europeia. Cerca de 14% dos pesticidas exportados pela União Europeia para os países do Mercosul são pesticidas proibidos nos próprios países de origem. Então, é como se a gente tivesse, nos países da América Latina, subcidadãos, subhumanos, que vão receber uma quantidade de produtos que não são aceitos nos próprios países em que eles são fabricados. E isso está ligado com essa lógica, com esse mecanismo no qual se transformou a agricultura. Então, para vocês terem uma ideia do impacto disso, a gente tem uma área equivalente ao território da França, cultivada com soja nos países do Mercosul. Esse consumo de pesticidas ele só aumentou nos últimos anos, aumentou de uma forma muito acentuada, 50% nos últimos 7 anos foi o aumento de pesticidas no Brasil, e isso, obviamente, está relacionado com o avanço da soja, que a gente tem um mapa com o avanço das áreas de soja no país. A soja recebe mais de 50% do volume de pesticidas utilizado no Brasil. Aqui a gente tem as áreas com boi, né, com criação bovina. Não é piada dizer que a gente tem mais bois do que pessoas no Brasil, isso é uma realidade, e isso tem impactado severamente tanto a produção de alimentos, como vocês podem ver aqui, as áreas de soja, milho, cana-de-açúcar e silvicultura, né, que é cultivo de eucalipto, elas cresceram muito, a área de soja quase dobrou, por exemplo, e as áreas destinadas ao cultivo dos alimentos que fazem parte da alimentação básica dos brasileiros, arroz, feijão, trigo e mandioca, todas essas áreas diminuíram significativamente e a fome, como a gente sabe, tem aumentado no Brasil. Obviamente que essa agricultura se dá de forma predatória. Aqui a gente tem um mapa com o desmatamento na Amazônia, nos municípios que fazem parte da Amazônia no Brasil. E aqui eu tenho um mapa com o aumento de uso de pesticidas também nos municípios da chamada Amazônia Legal. E o que a gente pode perceber é que há uma sobreposição desses municípios mostrada nesse mapa. Esses municípios em vermelho são os municípios em que mais aumentou o desmatamento e em que mais aumentou o uso de agrotóxicos, o uso de pesticidas. Então, a gente tem o que poderíamos chamar de um arco de agrodesmatamento. Então, está muito claro o deslocamento disso, que deixou de ser uma produção de alimentos e que é uma produção de commodities que não tem significado um ganho tanto na alimentação quanto na saúde humana e ambiental. Aqui eu tenho um mapa com o número de pessoas intoxicadas por pesticidas no Brasil. Foram... Só um minutinho, just a moment. E aqui, então aqui a gente teve mais de 56 mil pessoas intoxicadas com pesticidas no Brasil, e como vocês podem ver, comparando os dados de 2010 com os de 2019, que é esse mapa que está na parte de baixo do slide, o aumento, o número de pessoas intoxicadas cresceu mais nos estados da Amazônia do que em outros estados do Brasil. Isso não é verdade apenas para o Brasil, isso é uma verdade para os outros países que compõem o Mercosul. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um número significativo de pessoas intoxicadas com pesticidas também na Argentina, também no Paraguai, também no Uruguai. E nós permitimos resíduos dessas substâncias, por exemplo, aqui eu tenho uma substância proibida na União Europeia, carbaril, nós autorizamos, nós e argentinos, brasileiros, os argentinos autorizam o resíduo dessa substância na maçã, por exemplo, 200 vezes maior do que o resíduo dessa substância é permitido na União Europeia.
Aqui, a mesma coisa, autoriza-se uma quantidade 1000 vezes maior, por exemplo, na rúcula, na Argentina, dessa substância, do que é autorizado na União Europeia. E aqui, por exemplo, tebuconazol, que é um fungicida que provoca malformação fetal, provoca alterações no sistema reprodutivo. Nós autorizamos no Brasil um resíduo dessa substância 1.800 vezes maior do que o autorizado na União Europeia. E o caso mais emblemático para mim é o caso do glifosato. Nós autorizamos um resíduo dessa substância, que já foi classificada como cancerígena pela Organização Mundial da Saúde, um resíduo 5.000 vezes maior do que o resíduo autorizado na União Europeia. Aqui a gente tem um mapa de bebês intoxicados com pesticidas no Brasil. Número de pessoas que morreram intoxicadas com pesticidas no Brasil, nós tivemos mais de 1.800 pessoas que morreram em função dessa intoxicação. E aqui, sim, o número de bebês intoxicados com agrotóxicos. A gente teve, nesse período, mais de 500 bebês intoxicados, 542 bebês intoxicados, e o Ministério da Saúde estima que para cada caso intoxicado nós tenhamos 50 outros casos que não chegaram ao conhecimento do Ministério da Saúde, então é possível que nós tenhamos tido mais de 20.000 bebês intoxicados com agrotóxicos. Aqui o número, possivelmente 27.100 bebês intoxicados com pesticidas no Brasil. E os pesticidas, eles não são apenas, eles têm sido usados para além das práticas agrícolas. No Brasil, eles têm sido usados também como arma de guerra, não é força de expressão, isso tem acontecido nos conflitos fundiários. Às vezes, os pesticidas têm sido criminosamente pulverizados sobre áreas indígenas ou áreas de comunidades tradicionais, algumas delas que praticam agroecologia. Aqui a gente tem isso que eu tenho chamado de uma agricultura químico-dependente. Essas imagens aéreas, elas são imagens do município chamado Lucas do Rio Verde, o município que mais produz soja, um dos que mais produz soja no Brasil, onde, inclusive, foi identificado resíduo de pesticidas no leite materno, numa pesquisa conduzida, orientada pelo professor Vanderlei Pignatti, da Universidade Federal do Mato Grosso. E aqui, para fechar, eu trago duas imagens, são imagens de pulverização aérea sobre comunidades. Vocês podem ver que aqui é uma área do Maranhão, que foi pulverizada no ano passado. Eu escolhi 2 exemplos, dentre muitos outros. E na parte de trás da imagem, vocês veem a área da comunidade, uma área em que há uma produção agroecológica. E aqui um outro caso, um caso de uma comunidade no Mato Grosso do Sul, que foi pulverizada em 2015. Esse caso foi para a justiça e o responsável foi condenado a pagar uma multa. Aqui eu trago para vocês um link, onde é possível acessar o meu último atlas, que se chama Geografia das Assimetrias, Círculo de Envenenamento e Colonialismo Molecular nas Relações Comerciais entre o Mercosul e a União Europeia. Eu vou colocar o meu contato no chat. Queria fechar de novo agradecendo e dizendo que eu penso que a gente tem que construir um pacto de civilidade, um outro pacto de civilidade, e esse pacto de civilidade ele pode ter como fio condutor a questão do alimento, a questão tanto da segurança quanto da soberania alimentar. Se a gente caminhar na construção da soberania e da segurança alimentar de forma global, tudo vem como um jogo de dominó de positividade. A gente consegue olhar para a questão ambiental e a gente consegue olhar para a questão social. Então, minha expectativa está em que os caminhos que envolvem a agroecologia, que envolvem a produção camponesa,
eles são alvissareiros, eles podem nos trazer para um outro pacto de sociedade, um outro pacto não só de país, a gente tem que olhar para esse tema de forma global. A promessa dessa agricultura tecnificada era de que a gente resolveria a fome no mundo, e a única constância tem sido a fome. Então, aumentou o consumo de fertilizantes químicos, de agroquímicos, que não existiam na trajetória inteira da humanidade, eles são uma novidade. Foi muito interessante ver os dados que foram apresentados pelo professor Antônio Saraiva, de ver como tudo começa, quantas coisas nefastas começaram no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, acho que a gente tem como missão pensar isso, que mundo a gente quer, que sociedade a gente quer construir. A gente está num momento divisor de águas, e acho que a questão dos alimentos ela é muito potente para nos dirigir no caminho de uma construção de uma sociedade ambientalmente e socialmente justa. Muito, muito obrigada pelo convite, um prazer e uma honra. Muito obrigada, Larissa. Apresentação incrível. É muito triste, né, a gente ver como é a realidade, mas é muito importante a gente ter alguém como você que mostra para a gente e consegue identificar o quanto a gente está comendo, né, de agrotóxico, e o que a gente consegue aí estar fazendo para alterar esse cenário, né, e tentar, de certa forma, aproveitar aqui o número de pessoas que a gente tem nesse congresso, né, pesquisadores, pessoas em diversas instituições também, para a gente possa, assim como o governo, né, como criar políticas públicas que impeçam isso de acontecer e que melhorem o cenário, né. Agora eu queria passar a palavra para o Antônio Donato Nobre, cientista e ativista da Amazônia há 40 anos. Nobre se tornou pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e viveu 14 anos em Manaus, no Amazonas. Autor do relatório O Futuro Climático da Amazônia, sobre a importância da floresta e seu papel no contexto das mudanças climáticas, lançado em 2014. Ele reside atualmente no interior de São Paulo e é pesquisador sênior do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Por favor, Antônio, fique à vontade, Mariana, tem 20 minutos. Obrigado. Eu vou colocar uma apresentação aqui, mas antes eu queria só fazer uma menção de que o Antônio Saraiva é agrônomo, eu sou agrônomo também, a gente trabalha com saúde planetária, a gente tem um curso aqui no INPE chamado Ciência do Sistema Terrestre, é o único na América Latina que curso de doutorado, e a gente faz nesse curso uma introdução que eu vou trazer uma pequena parte hoje aqui, que é uma introdução à compreensão do que significa estar num planeta como a Terra. E vai ter várias conexões com o tema do simpósio, né, da saúde e das plantas medicinais, inclusive. Deixa eu colocar aqui minha apresentação. Nobre, só uma licencinha, eu esqueci de avisar também, todos que estiverem interessados em mandar perguntas, aqui no Zoom tem um botão, chama Q&A, e você pode, ali você consegue colocar suas perguntas, então qualquer uma que estiver assistindo a palestra pode colocar suas perguntas por ali, que no final da apresentação de todos os panelistas a gente vai estar realizando as perguntas. Pode continuar. Estão vendo aí, né? Sim. Então, eu não consigo colocar maximizado, porque eu uso o Keynote, e o Zoom não some o cursor, então não dá para mim fazer acompanhar. Mas fica aqui os slidezinhos do lado, aqui, mas o principal vocês estão vendo. Sem problema. Então, qual que é o tema que eu estou trazendo hoje aqui? É um tema que foi explorado de uma maneira espetacular por Hollywood, que é o Matrix, ou Matriz, né? E eu estou trazendo uma outra perspectiva do Matrix, que eu estou chamando de Matrix utópico. A fala da Larissa é muito chocante, né? Eu sou agrônomo, eu vi na Amazônia, eu vi de perto o agro avançando e destruindo o maior e mais importante bioma da Terra. E a gente chegou num ponto de distopia, porque o que está sendo feito não é somente desastroso em todos os tópicos que a Larissa levantou,
e apontados também pelo Antônio Saraiva, mas nós estamos chegando num ponto de ruptura que na medicina é conhecido na área de intensivismo, né, de falência múltipla de órgãos. Falência múltipla de órgãos traz a gente para uma realidade jamais enfrentada pela humanidade em 3 milhões de anos. A Terra já enfrentou cataclismos muito graves, e Gaia soube sair desses cataclismos de uma forma a seu modo, né? Ou seja, milhões de anos para recuperar a vida e torná-la de novo prevalente, como foi e ainda é desde o Holoceno, né? Desde 10, 12 mil anos, a gente vive num planeta que é um paraíso. Nesses 4,5 bilhões de anos que levou para formar o sistema terrestre e formar nele uma capa, uma película, que o Bruno Latour chama de película de Gaia, que é absolutamente delgada, absolutamente frágil, se você olhar do ponto de vista geofísico, né, planetário, astronômico. E a gente vive nessa película, numa capa de não mais do que poucos quilômetros de espessura, sobre uma bola de pedra de 12 mil quilômetros de diâmetro, que viaja no espaço a uma velocidade de 92 vezes a velocidade do som. Ou seja, a Terra viaja a 108 mil quilômetros por hora, 30 quilômetros por segundo no espaço. O espaço é um dos ambientes mais inóspitos e próximo de uma estrela, como é o caso da Terra, mais perigosos. Os astronautas sabem disso. Quando eles vão para o espaço, eles sofrem uma mudança que é chamada de efeito panorama, overview effect, na qual pessoas normalmente muito racionais, extremamente focadas, né, engenheiros, cientistas, pilotos de caça, militares, enfim, se transformam. Com pouco tempo no espaço, olhando a Terra de fora, essa bola brilhante, azul, que era esmeralda, né, nos continentes, quando tinha vegetação, pendurada no nada, né, no espaço exterior. Eles voltam transformados. Muitos deles se tornam religiosos, né, e percebem que as disputas e as brigas, as guerras, etc., não tem nenhum fundamento. Quando você olha a Terra de fora e fala, puxa, nós existimos naquela película, né? E esse planeta inteiro existe num ambiente extremamente, vamos falar assim, perigoso ou impossível de sustentar aqui. Qualquer engenheiro espacial que lida com manter os astronautas vivos fora de Gaia, que é o caso da Estação Espacial Internacional e das naves, né? As espaçonaves, a que foi mais longe foi até a Lua, que é logo aí em termos cósmicos, né? Realmente nós estamos, entre aspas, presos nesse continente, nesse planeta, sem, contudo, compreender o que esse planeta é. As engrenagens que fazem Gaia funcionar são desconhecidas, não só do senso comum, do público. O público desconhece, porque é como você desconhece o que se passa dentro do seu corpo, né? Eu já vou falar sobre isso, sobre a parte de biologia e medicina. Mas os próprios cientistas, a própria ciência, a gente desconhece. A gente construiu uma cultura de mostrar o que sabemos e ignorar o que não sabemos. Ou, pelo menos, deixá-lo no campo do ninguém sabe isso ainda, sem ter que trazer a baila constantemente, né? Eu mencionei no slide anterior o Sócrates, filósofo grego, né, que viveu mais de 2000 anos atrás, e ele havia dito que o ser humano, quando botar a cabeça para fora e olhar o mundo de fora, ia compreender a grandiosidade do mundo, e os astronautas estão fazendo isso. O Jeff Bezos, esse bilionário, esteve no espaço por 10 minutos e voltou transformado pelo overview effect, ou pelo menos demonstrou isso, foi na conferência de Glasgow e doou 10 bilhões de dólares para a pesquisa climática. Mas o Sócrates falou outra coisa também, só sei que nada sei. Né? E
quem é realmente sábio tem grande humildade, por conta de ignorar o que está por trás do mundo. Se você olhar, isso aqui é uma concepção artística, obviamente, desse besouro, os organismos vivos, e agora cada vez mais com os avanços de microscopia eletrônica, microscopias em geral, né, não só eletrônica, a gente está desvendando, ciência está desvendando com imagens, que nem o Hubble Space Telescope, os telescópios espaciais estão desvendando o cosmos e trazendo para a nossa consciência do senso comum, não só da ciência, né? Porque essas imagens espetaculosas aparecem nos jornais, né? Hoje é na internet, por toda parte. E esse micromundo que existe e que propele a vida é mais desconhecido do que o macro do espaço exterior, né? Da astronomia. A gente se encanta com as fotos do Hubble, né? Das galáxias, dos quasars, etc. E a gente também se encanta com a foto dos animais, das plantas, mas sem tomar consciência do tamanho, da dimensão de complexidade que existe em cada ser vivo. E os mecanismos que operam no nível molecular para que esses seres vivos existam e funcionem, né? Duas coisas são muito importantes para ter como consciência, isso devia ser ensinado em escola primária, que na natureza, tudo que nós entendemos como vida opera sobre o princípio do automatismo. Tudo é automático. Todas as coisas automáticas a gente pode tomar pelo automóvel, né? Houve um tempo que a gente precisava empurrar, precisava virar uma manivela na frente para fazer funcionar o motor, etc. Hoje, a eletrônica tomou conta, a miniaturização eletrônica e o automatismo, o software, programas, etc., sai da consciência. Qual é a complexidade do mecanismo que suporta aquela operação? E isso é verdade absoluta para todas as escalas de tudo que é vivo, né? Inclusive a biosfera como um todo, né? O planeta inteiro. Essa inconsciência sobre o automatismo, ela se aplica também a o que a gente não vê, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, né? O out of sight, out of mind. Isso aqui é uma simulação de desenvolvimento de tecido feita pelo Andy Lomas, que mostra que existe algoritmos na vida controlando todos os processos da vida. Não é que a vida seja mecânica, ela não é. Ela tem aspectos mecânicos nela, mas de acordo com o desenvolvimento morfológico, ou anatômico, né, ou celular, você vai construindo essas arquiteturas fantásticas que existem em todos os seres vivos, né, multicelulares, e essa complexidade que permite essa construção extraordinária, automática, na maior parte, ainda desconhecida nas suas bases moleculares. Por quê? Quando você tem uma célula-tronco que está originando uma multiplicação celular, você tem comandos que são conhecidos em parte, mas pequena parte, muito menor do que a gente faz o senso comum crer, né? Que as pessoas que não estão dentro da ciência acham que os cientistas dominam tudo. Olha aí, conseguiram sequenciar o DNA, agora estão mapeando o proteoma, né? Primeiro foi o genoma, agora o proteoma. O genoma humano com 23 mil genes, inicialmente, 98% não codificava proteína, e foi chamado de lixo genético, lixo evolutivo. Obviamente, depois de 30 anos, a gente sabe hoje que não tem lixo nos processos da vida, né? O que não é útil é descartado. E essa complexidade toda mostra que só sei que nada sei, né? Ou seja, não entendíamos exatamente como operava o DNA. Hoje, a gente tem essa ligação entre 23 mil genes e, no proteoma, 92 mil proteínas. Ou seja, os genes codificam mais do que uma proteína, existem interações complexas entre os genes para que surjam essas proteínas. Agora começa o projeto Metaboloma, mapear o metabolismo.
Então, se você pensar nas proteínas, não são só enzimas, não são só fatores bioquímicos que comandam essa coreografia espetacular dentro da célula, né? Coreografia bioquímica, mas se você pensar que as que são enzimas, elas estão mediando reações e processos de metabolismo, é um número absolutamente astronômico. Imagina você descrever cada uma das interações e das reações que ocorrem dentro da célula, mediadas por 92 mil proteínas. E ainda estão mapeando, estão descobrindo novas proteínas. Isso, numa célula eucariótica de um ser humano, das 37 trilhões que nós temos no corpo. 37 trilhões de células eucarióticas, aproximadamente. E aí nós estamos falando de mais 50 trilhões de células procarióticas, as bactérias que vivem no microbioma, né, do nosso aparelho digestivo, entre outras. Essa complexidade é comparável, se não maior, em termos de dimensões numéricas, do que o tamanho do universo, ou as distâncias entre as galáxias. Vocês vejam aqui que a multiplicação celular, onde você tem células idênticas, ou seja, com o mesmo genoma, e se diferenciam e se coordenam de uma maneira absolutamente fantástica. Isso daqui é uma simulação, mas isso ocorre todo dia, está ocorrendo dentro do corpo de cada pessoa, das plantas, de todos os seres multicelulares. Mas isso é um processo de expressão contínua. E como é possível que um DNA que é idêntico ao da vizinha esteja comandando isso? Cadê o maestro dessa orquestra? Né? Ainda não chegamos a uma conclusão. Embriogênese é uma longa discussão, é um tema controverso, mas eu estou trazendo aqui porque é importante que a gente cultive essa humildade diante do que a gente não sabe. Nós ainda não entendemos quem é que comanda o ser múltiplo. Quem é que faz essa coreografia toda? Cadê o Oscar Niemeyer dessa história? Quem é que está comandando? A gente escuta muito, e eu escuto isso a minha carreira inteira, dos biólogos moleculares, um wishful thinking, que é um desejo de que seja, está tudo no DNA. Está tudo no DNA e fica por isso. Só que, se você tiver a honestidade intelectual, você vai admitir que não está tudo no DNA. O DNA ele comanda sequências de aminoácidos que geram proteínas. Quem é que comanda células vizinhas idênticas a se diferenciar? Aí você vai encontrar uma longa discussão, não vai caber aqui eu trazer aqui, mas eu estou trazendo a ponderação, eu estou trazendo o desafio, o challenge, né? Eu estou trazendo as perspectivas da nossa ignorância sobre o sistema natural. Muito bem. A gente olha uma pedra, um granito, e esse granito, que é feito de minerais muito resistentes, ele tem menos permanência do que um sistema como o que produz uma planta ou um ser vivo, que é absolutamente frágil. Né? Você pega isso aqui, é o ciclo reprodutivo do café. Você podia fazer isso com qualquer outro organismo, porque o fundamento da operação da vida em Gaia é reprodução. Multiplicação, reprodução. E nesse aspecto, a vida é mais persistente, você tem maior persistência em processos de manutenção de informação do que no mundo mineral. Um granito, eventualmente, intemperiza, dissolve e é transformado em outras coisas. A vida também faz isso num ciclo muito frenético comparado com os minerais. Mas ela mantém a informação complexa de uma maneira que a gente podia dizer assim que é quase incompreensível, né? Como é que ela faz isso? Se a gente pensar que dentro da película de Gaia, do Latour, a gente tem vida estabelecida e se estabelecendo continuamente e completamente, a gente vai pensar nos propágulos, a gente vai pensar, por exemplo, nos esporos de plantas e sementes e propágulos em geral, nos esporos de bactérias e fungos. Não existe 1 centímetro cúbico dos 3 grandes ambientes que cobrem a Terra
ou seja, a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera, que não tenham estruturas potenciais vivas. Um caso em tela, abrir um sarcófago de uma múmia lá, do mandatário egípcio, que teria 3.000 anos de idade, encontraram sementes dentro de uma espécie de planta que já era extinta, já estava extinta. Plantaram e ela germinou, 3.000 anos de idade. Agora imagine isso. Imagine você ter um carro, um automóvel, um mecanismo feito pela tecnologia moderna, engenharia moderna, você guardar ele lá dentro de uma pirâmide por 3.000 anos e voltar e tentar dar na partida. Vai ser uma ruína, né? Não vai existir mais, não vai ter. E a vida, se você pegar um esporo, a forma, já fizeram testes com esporo, levaram para o espaço, resiste ao espaço, o que dá substância para a teoria da espermiogênese, né? Que a vida na Terra começou com sementes, com esporos, que vieram de fora, vieram do espaço. Essa noção é completamente invisível. A gente vê uma planta, uma fruta na fruteira apodrecer, né? Ela funga, etc., e apodrece, a gente vê na nossa frente. De onde vieram os esporos? Já estavam com ela, vieram de fora. Você deixar qualquer coisa em qualquer ambiente, se você deixar um monte de lixo aí fora, você volta daqui 3 meses, está coberto com flores. Essa capacidade de reprodução que comanda praticamente todo o ambiente terrestre da película de Gaia, ela é totalmente inconsciente para a humanidade. A nossa civilização ignora totalmente. Cada hidrometeoro, cada cristal de gelo, cada floco de neve, cada gota de água é manipulada por bactérias. Tem vários trabalhos mostrando como isso é feito. Não existe, se você for perfurar, as empresas que fazem perfuração para petróleo, eles vão a quilômetro de profundidade e ainda tem ser vivo. Essa capacidade de resistência da vida é espetacularmente correlacionada com a propriedade de autorreprodução. Automontagem, é tudo miniaturizado, tudo opera no nível molecular, atômico-molecular, de uma maneira esplendorosa, vamos falar assim, astronomicamente grande ou pequena, né, em termos de escala, mas grande em termos de fenômeno. Né? Se você olhar para um ser humano, se você tivesse o tamanho de um átomo, você ia chamar o ser humano de uma galáxia ambulante de sistemas celulares, né, de sistema solar, de sistema celular. Posto conjuntamente, a gente tem o que a gente chama de biosfera, ela opera como um coração. Isso daqui são 10 anos de imagem de satélite de fotossíntese. A gente consegue, com sensores, mostrar o que as plantas na Terra estão fazendo nos continentes. Se vocês vejam que nos desertos, que tem pouca vida vegetal, ele é colapsado, né? Isso aqui é uma concepção artística dos dados científicos, e nas zonas de alta latitude, no inverno, congela tudo, para a fotossíntese, então diminui. Mas o que a gente vê aqui? A gente vê que as florestas da banda equatorial são os biomas mais importantes em termos de ciclo do carbono. Isso daqui é no ciclo do carbono. Mas o ciclo do carbono é um proxy, é uma representação do ciclo da água, do funcionamento de Gaia. Então, Gaia pulsa, como tudo na vida, tudo que é vivo pulsa, não é só o coração humano que pulsa. Né? Essa 2 minutos? Isso. Tá, estou terminando aqui. A gente tem o conhecimento científico, que é muito importante, e a gente tem a sabedoria indígena, o Antônio mencionou. Eu vou falando da sabedoria indígena, eles têm um conhecimento e uma compreensão do que é essa matriz utópica. Se você pensar que a gente vai para um planeta que não tem vida e constrói lá a vida, é uma utopia completa. Por isso que eu estou chamando a natureza da Terra de matriz utópica, matrix utópica. Né? A gente pode, através do conhecimento integrativo que as culturas indígenas têm, a gente pode recuperar e fazer que o conhecimento científico tenha muito maior abrangência e penetração. Um exemplo, quando você pensa num chá, isso aqui no caso é um chá de coca.
tem 13 alcaloides lá, segundo o que eu estive lendo, não é minha área de conhecimento, mas um deles é a cocaína. Quando você toma esse chá, você ingere 4 miligramas de cocaína, né, do alcaloide, que vão chegar na sua circulação sanguínea 1 miligrama. Quando aquelas pessoas que mascam a folha de coca com bicarbonato, eles também ingerem todos os alcaloides, mas a quantidade de cocaína é maior, 20 miligramas, já vicia. O chá não vicia, o chá tem muitos efeitos benéficos. Já quando você pega a folha de coca, faz a pasta, destila e cristaliza, produz a cocaína pura, em mais de 99% de pureza, e as pessoas usam por aspiração nasal, você joga 100 miligramas de cocaína pura, sem os outros alcaloides, e produz um pico de efeito que depois ele desaparece muito rapidamente e produz com grande intensidade vício, né? Você pensar, a gente pode fazer uma analogia equivalente, exata, idêntica com açúcar. Quando você chupa cana, você tem 13 a 15% de sacarose. Quando você põe uma colher de açúcar cristal, você tem 99,96% de sacarose. Essa a gente pode falar dos venenos também, que a Alice estava mencionando, que são substâncias que a natureza desconhece e produzem grande dano, porque são substâncias puras. Os sistemas naturais trabalham dentro do paradigma da complexidade, e eu termino falando de algo que nós perdemos na sociedade ocidental. Além do colonialismo que saiu da Europa também um divórcio do pensamento racional com o pensamento ou com a cognição intuitiva, que os indígenas não perderam isso. Então, a razão ela é muito importante, ela é um músculo, como dizia Einstein, mas não tem nenhuma personalidade. A reverência é a percepção da beleza e do encanto que existe na vida, né? O Ailton Krenak tem um livro chamado A Vida Não é Útil, porque as pessoas precisam voltar a ter esse encantamento pela existência, pela vida, o reconhecimento dessa complexidade maravilhosa que nos dá suporte para a existência, e, a partir disso, usar a racionalidade que a gente tem desenvolvido de maneira hipertrófica para, subalternamente a essa respeito e reverência, a gente passar a existir nesse planeta de uma maneira mais responsável, mais feliz, mais íntegra e funcional. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Nobre. Excelente apresentação. A gente está com um tempo curto, então eu já vou passar para o nosso próximo panelista. Rafael Campo é graduado na Universidade da Costa Rica em fitotecnia, agronomia, consultor em atividades de permacultura e desenvolvimento de plantas medicinais na Bougainville, acho que é assim que fala. Possui trabalhos em plantas medicinais nativas e povos indígenas da Costa Rica. Seja muito bem-vindo, Rafael. Você tem 20 minutos. Sí, yo creo que sí. Estamos te ouvindo. Você nos ouve? Pero es aquí. Aquí soy. ¿Ahora? Sim. Precisa só colocar a apresentação em modo de tela cheia? A la puta. ¿Me está escuchando ahora? Sí. Sim. Bueno, voy a Sí, iniciar. ahora se te escucha bien, Rafa. ¿Se escucha bien? Bueno, buenos días. Muy bien, gracias por Solo la... te piden que pongas pantalla completa, Rafa. Apacha el botoncito de abajo. Pantalla completa. Sí. ¿Será esto? No, está en la línea de hasta abajo, en la roja, es el cuarto icono. Pucha, Elías, pantalla completa. Sí, hasta abajo. Desculpa, Después Armando. de Não tem problema.
Deixa assim mesmo, vamos continuar. A está gente está com bien. o tempo bem Démosle. apertado, vamos manter assim. Ahora sí, por favor. No, yo soy el problema con esta tecnología. Dale. Completa. Dale, se mira bien. Ahí está. Não tem Ahí problema, podemos continuar. ahí estaría bien con la pantalla completa. Mariana, deixa eu te dizer, talvez ele não consiga passar a imagem. Ele vai ter que descompartilhar e compartilhar de novo, como a Larissa fez, mesma coisa. Senão ¿Quiere ele não vai compartir de conseguir nuevo, passar. Rafael? Tem que sair e entrar de novo. Será? E Com o compartilhamento de imagem. ¿Y cuál es el E problema? escolher a versão completa. ¿Cuál es el problema de hacerlo así para No, avanzar? puede ser, sí. Puede Está bien. ser. Voy a empezar. Voy a empezar. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre las plantas medicinales tropicales en Costa Rica. La población aborigen de Costa Rica es el 1% de la población nacional, que son 5 millones. Y está distribuida en todo el país, en toda la región del Caribe, en la región del Pacífico, Pacífico seco, Pacífico húmedo y parte de la región central del país. En 1970 se iniciaron las acciones en mejora de la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de las poblaciones aborígenes de Costa Rica, dando origen a que en este momento, en el 2022, existen 24 territorios aborígenes protegidos y donde ellos están contribuyendo con el medio ambiente y obviamente con las plantas medicinales, que es el tema de esta conferencia. La temática es esa parte histórica de las culturas ancestrales en el uso de plantas medicinales. Las plantas medicinales como parte de la cultura de las sociedades ancestrales. Énfasis en la cultura. El sincretismo, un elemento histórico en las sociedades nativas. La medicina tradicional actual. La globalización y su efecto en las sociedades nativas y el potencial de las plantas medicinales tropicales. Es evidente que ese papel histórico del ser humano y biodiversidad, y no solamente en las plantas medicinales, sino lo que yo llamo la biodiversidad útil, las plantas en la construcción de sus viviendas, las plantas alimentarias, las plantas ceremoniales. Esa serie de elementos es parte de ese papel histórico que ha sido atacado en los últimos 500 años por diferentes factores. Y ese conocimiento tradicional cada vez más atacado, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y un ejemplo de ello, de este material Teobroma cacao, nuestro cacao, que inicialmente es una moneda, que luego es parte del alimento y parte de una medicina. Este cacao, que es de América tropical, es un ícono en las poblaciones naturales. Y si vemos esa parte histórica en la época prehispánica, estamos hablando de una referencia de más de 4,000 plantas medicinales. En Costa Rica hay grupos actuales que han sufrido diferentes procesos de aculturación. Vibris y Cabecar son los menos aculturizados de nuestro país por vivir en áreas muy boscosas en las partes centrales del país, mientras que otras comunidades que fueron trasladadas por los mismos españoles a diferentes regiones, estos han sufrido un proceso
de aculturación mayor en cuanto al uso de las plantas útiles. Este elemento cultura, que cuando vemos una imagen de estas, de la mujer con sus hijos lavando su ropa, ha ido pasando al recuerdo. ¿Por qué? Porque la cultura es un conjunto de valores, de formaciones ideológicas, de sistemas de significación, de técnicas y prácticas productivas, de estilos de vida. Si analizamos esa situación, es precisamente todos estos factores internos y externos promovidos de buena voluntad o no tanto de buena voluntad, pero que han influido en esto, van dando al final lo que tenemos en nuestro país, una desvalorización de las plantas medicinales. Esa cultura ecológica que es mucho más moderna, que son los valores ambientales, el conjunto de comportamientos individuales y colectivos relativos al uso racional de los recursos naturales y energéticos. Y que son lo que precisamente estamos viendo en América Latina por diversos proyectos ambientales, proyectos de desarrollo. Hay que entender claramente que el agua o el chamán, como el término más internacional, es un conocimiento milenario, es una práctica mágico-religiosa. No es solamente la planta medicinal como lo vemos los científicos, los técnicos. No es solamente esto, no es presencia de metabolitos secundarios. Hay otra serie de elementos que lo vemos en ayunos y cantos, en plantas ceremoniales, y como un elemento final, el uso de las plantas medicinales. Es un concepto holístico de lo que es ese elemento. Estos son personas cabécares, aborígenes de Costa Rica, trasladando sus equipos, como ven, con una arma, donde ellos forman parte, cazando algunos animales del bosque, pero en una forma racional, sostenible. Cuando pasamos a las plantas, vemos, como dije antes, el cacao es el alimento de los dioses. Y ese cacao, cuando vamos a encontrar la presencia de alcaloides como la teobromina, pero también tenemos cafeína y también tenemos teofilina. Estos tres alcaloides nos llevan a tres plantas: al cacao de América tropical, al café como una introducción y al té como otra introducción, y que forman parte de nuestra sociedad moderna en cuanto a una bebida común y corriente. Si pasamos a la parte química, vamos a ver las sustancias tipo flavonoides y una actividad diurética, un relajamiento del músculo liso y una estimulación del sistema nervioso central. Y cuando vemos la modernidad, encontramos estos cacaos transformados en diferentes formas. En este país, las comunidades aborígenes están ahora haciendo sus propios cacaos, sus propios chocolates, perdón, y entonces incorporando un elemento más importante en la sociedad. Si pasamos a otro, como se dice en Guatemala, somos hombres de maíz. Y el maíz es un alimento mesoamericano que también pasa al sur. Vamos a ver. Y cuando vemos esas características de las flores femeninas del maíz, de uso tradicional como un diurético, precisamente en Oaxaca, compartiendo con indígenas en Oaxaca y bebiendo el cocimiento de los elotes, de los maíces tiernos, y tomándose esa agua
como un diurético completamente. Esto es una tradición en los aborígenes en Costa Rica, pero no solamente en Costa Rica, es un asunto, es un eje en América tropical, en Mesoamérica, y depende de la región, Suramérica, y van a haber cambios. Los estudios clínicos son evidentes de hipertrofia de próstata, la composición química, aceites esenciales, tipo carbacriol, pero no solamente está en el maíz, está en nuestro orégano, en nuestra Lipia graveolens, también presente. Y eso es algo que estoy trabajando más fuerte sobre los metabolitos secundarios, presencia de diferentes metabolitos secundarios en diferentes plantas, tanto en el mundo tropical como en las otras regiones del mundo. Flavonoides, presencias en la variedad de maíz pujagua, que llamamos pujagua en Costa Rica, pero que es un maíz que ya en los aborígenes se ha perdido. Es el maíz de colores rojos, morados, y que ahora hay un rescate, no precisamente en zonas indígenas, sino en zonas de fuera de las regiones indígenas. Cuando vemos otra de los iconos de las plantas a nivel de Costa Rica, plantas aborígenes, y tenemos una comparación con la urtica dioica, que es una planta de origen europeo, pero que nosotros tenemos las ortigas nuestras, la Urera pacífera, una de las principales plantas de origen completamente tropical y de amplio uso en las comunidades indígenas de Costa Rica, como un antiinflamatorio para afecciones reumáticas y artríticas, donde el uso es completamente tópico, usando estas hojas y colocándose sobre la piel. Tenemos una composición de aminas que le dan ese efecto importante. Aquí tenemos una de las Urera SP, hay varias especies, pero que es lo común y lo más tradicional en la medicina aborigen de Costa Rica. Pasamos a una planta que tiene una amplia distribución en América Latina y se emplean las hojas con olor a ajo. Somos dependientes de Allium sativum en la gastronomía nuestra, pero tenemos un uso completamente de una Mansoa aliacea en afecciones reumáticas también del uso tradicional, con una composición muy importante de alina y alicina. Esto es lo mismo que está presente en el ajo, pero si seguimos siendo dependientes del ajo y no hacemos énfasis a una planta nativa como es Mansoa aliacea. Esta es una planta que llevo más de 30 años trabajándola. Quichá. Quichá significa el vibre bejuco. Igual, si ustedes lo saben, en Sudamérica, el sachajo, en Perú, en Bolivia, es uno de las lianas tropicales de mayor importancia, pero con pocas investigaciones que lo lleven al desarrollo de un ajo como un potencial amplio en la alimentación. Y cuando hablamos de medicina integrativa, estamos hablando de alimentación. Quiero hacer énfasis a esta famosa teoría de las semejanzas y las signaturas. Normalmente los libros nos dicen que en Europa había teoría de asignaturas. Eso no es cierto. También en América la teoría de las asignaturas en las sociedades aborígenes es evidente. Y lo más evidente, y pongo solamente un ejemplo, el género Dracontion, y pongo SPP, varias especies. Estas especies vienen desde Honduras, llegando hasta Perú. Y todo siempre, esta medicina tradicional, que es eje norte-sur, con mordedura de serpientes. Y debido a esa semejanza que se tiene con
del tallo con las serpientes. Aquí puede ver otras plantas como aristoloquias, como micaniaco, que también son plantas usadas, pero voy a hacer énfasis en esta importante planta de la familia Aracia, Alomocol, Dracontium sp. El rizoma, que es el que se usa, pero también hay el tallo y aquí la inflorescencia. Diferentes especies de Brasil, de Perú, Costa Rica, con 2 especies, con más de 2 especies, porque está Panamensis, está Gigas, está Pitieri. Todas estas tienen importancia. Es la única cosa que se sabe de la parte científica es que es un antiinflamatorio. En Costa Rica tenemos una institución de la Universidad de Costa Rica que son investigadores para sustancias antiofídicas. Se ha hecho investigaciones y no se ha logrado tener resultados hasta el momento. Aquí una flor de aristoloquia que tiene estas semejanzas con serpientes. Y esto es tradición y cultura. Y es precisamente esta modernidad, esta tecnología moderna que es lo que va haciendo, cambiando modelos, eliminando esa cultura donde por clasismo normalmente vamos eliminando las plantas medicinales por tener otros modelos modernos. Y cuando vemos otra planta medicinal de los aborígenes que viene también distribuida en América tropical, como es el ticul, que es el aceituno, que es el Cimarúa glauca. Hay una sinonimia con Cimarúa amara. Y vemos la corteza. Y esto es una planta que ya es de 1800, ya lo usaban los franceses como un amebicida. Y lo último es, perdón, en esta parte que aún la medicina tradicional aborigen solamente usa la corteza en cocimiento para el amebicida. Esto está comprobado científicamente de su actividad. Y el Instituto Nacional del Cáncer, por la década del 80, encontró que los aceitunos, de ahí el nombre común en español, también tienen una actividad amebicida. Si pasamos a la zarzaparrilla, no vamos a hablar zarzaparrilla, el nombre en Costa Rica tiene, los nombres comunes cambian en la región y es del género Smilax y tenemos una raíz y tenemos 500 años de aprovechamiento de poblaciones silvestres y fue un primer producto del extractivismo en Costa Rica y se han hecho acciones en poblaciones silvestres con participación de los aborígenes Bibris en Talamanca para buscar la domesticación y la conservación de la especie en Costa Rica y es una planta con una actividad depurativa de la sangre. Ahí pueden ver hojas, pueden ver frutos, como les digo, varias especies son usadas en las regiones tropicales como zarzaparrilla, pero lo que se usa es la raíz y químicamente los metabolitos son semejantes. La Cicotra ipecacuana, una de las plantas Alecu, emético en bosques tropicales, usado por las comunidades aborígenes malecus que tienen una influencia sur. La parte usada a la raíz, incentivado el cultivo después de la Segunda Guerra Mundial. La presencia de metina y cefaleína. Esta planta fue objeto de un deterioro de unas poblaciones malecus en Costa Rica porque los obligaban a sacar la raíz de los bosques y les pagaban con licor. Esos procesos han ido deteriorando tanto la población, la salud de la población, y eso es medicina integrativa. Este es el modelo que no son los aborígenes los que desarrollaron, sino los de Costa Rica, de poblaciones en el bosque de Ipecacuana para el mercado internacional, para la industria alemana principalmente.
El hombre grande. He trabajado Com 30, licença, Rafael, 2 minutinhos para finalizar. perfecto. He trabajado un montón de tiempo alrededor de esta planta y ya hemos logrado esto en el mercado nacional, pero es todo su conocimiento de las comunidades aborígenes de Costa Rica y de América tropical. Esa diversidad cultural, desgraciadamente, va para abajo. 1967, 1.491 grupos. Cadal en 81 habla de 409 y la disminución de etnias y pérdida cultural es evidente. Y eso es la preocupación mayor, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Pérdida del conocimiento ancestral. Aquí, dando una conferencia en una comunidad talamanqueña, en la provincia de Limón, en el Caribe de Costa Rica, enseñando diferentes plantas medicinales a los aborígenes. Acá, igual, educación, rescate, Yorquín, Talamanca, 2012, donde estamos con una persona mayor y un niño tratando de educar alrededor de la importancia de las plantas medicinales, pero no como planta medicinal, sino como cultura. Y eso es lo más importante. Gracias, estoy a las órdenes y fue un gusto participar con ustedes. Muito obrigada, professor. A gente está com o tempo bem apertado, na verdade a gente já passou do horário, mas eu queria ainda fazer uma rodada, né, de finalizações e perguntas. Então, eu vou apresentar para vocês uma das perguntas que estão aqui no chat, e aí eu vou querer que cada um dos palestrantes possa falar 2 minutinhos, um pouquinho sobre essa resposta da pergunta que eu vou apresentar, e já fazendo a sua finalização para o painel, para a gente poder seguir com a nossa programação do evento. Então, a pergunta do professor Adalberto Chiotti Akemi, desculpa se eu estiver pronunciando errado, como articular uma estratégia para incluir no programa de governo dos candidatos do Executivo e Legislativo a pauta da saúde planetária e o uso de agrotóxicos, considerando a proximidade das eleições no Brasil. Agora, pode ser na sequência das apresentações mesmo, então eu já vou passar para o professor Antônio Saraiva para já responder e também já fazer suas considerações finais. Vou ser bem breve. É um desafio, porque nós, como acadêmicos, não estamos acostumados a fazer essa interlocução, né, com o setor político para levar eles a essas pautas, né? Uma primeira questão é que nós temos que ser muito objetivos, então a gente tem que ter uma linguagem muito clara e concisa, né? Então é o que a gente tentou fazer na Declaração de São Paulo. Então são tópicos muito curtos, um parágrafo, endereçando cada um deles um aspecto específico. Bom, isso é uma questão, o documento precisa ser muito sintético nesse sentido, né? A outra questão é que temos os contatos, então é um processo, né, de conhecimento de quem endereçar e como chegar até essas pessoas. Eu acho que isso é fundamental que se faça, né? E, claro, a gente precisa identificar quem são as pessoas que são sensíveis a essas pautas, não é todo mundo que é sensível a essas pautas, né? Mas acho que é um processo que a gente tem condição de fazer com o apoio de pessoas que já têm essa articulação. No nosso caso, o Braulio Dias, que era do Ministério do Ambiente, foi secretário-geral da CBD, ou CDB, uma pessoa que tem muito esses contatos. Então, para nós, ele é uma pessoa que pode servir, na verdade, nos dois casos, né? Acho que até a questão dos agrotóxicos, que para ele interessa também. Enfim, acho que é um processo em construção, Adalberto. A gente tem que aprender a fazer isso e aprender fazendo. E tem que fazer, de fato, tem que fazer isso já no primeiro semestre, quando as pessoas estão montando as suas agendas, suas propostas, né? Suas propostas de plataforma, né? É isso, e só finalizo agradecendo mais uma vez a participação. E é um prazer estar com esses colegas. Muito obrigada, professor Antônio. Agora eu vou passar para Larissa. Acho que Larissa ainda está com a gente? Não estou vendo ela aqui. Professor Antônio Nobre está com a gente?
Sim. Vou passar a palavra para você. Não sei se a Larissa volta, então, por favor. Então, eu queria lembrar um fenômeno, dois fenômenos. Um foi a mudança do Código Florestal aqui no Brasil, que foi totalmente corrompida por uma narrativa falsa, feita por uma pessoa dentro da academia, ou melhor, dentro da Embrapa, e que levou à destruição do Código Florestal. Nós fizemos um esforço muito grande em nome da Academia Brasileira de Ciências e da SBPC para barrar isso, usando a literatura científica, usando o consenso científico, e perdemos na discussão política, porque a narrativa falsa, a gente fala assim, uma controvérsia fake, né, que foi criada, era exatamente a encomenda dos setores dos seus interesses, né? Aí tem um outro campo, que foi a história dos rios voadores, que era um fenômeno científico que já era conhecido, fenômeno científico não, fenômeno da natureza que já era descrito pela ciência, e que nós transformamos num fenômeno de marketing, junto com o Gerard e a Margui, que são empreendedores, e transformamos e capturamos a imaginação coletiva com uma narrativa que gerava encantamento. Então, eu, depois de ter lidado nos dois campos, né, tentando conversar com os políticos diretamente, apresentando todo o métier científico, como nós fizemos na questão das mudanças climáticas nos últimos 40 anos, né, via IPCC, etc., sem sucesso. E outra, na qual a gente conversou com as pessoas, tocando no coração das pessoas, usando a narrativa científica embebida dentro de um marketing, de uma forma que tocasse as pessoas como se conversa com uma criança de 11 anos. E teve muito sucesso, e ainda tem. Se tornou praticamente um senso comum. Então, a minha sugestão, respondendo essa pergunta, é que nós precisamos sair da torre de marfim. Nós precisamos descer da nossa cultura acadêmica, que é muito válida, que tem todos os seus méritos, mas a gente precisa se misturar com o povo, a gente precisa realmente falar de uma forma que nós não aprendemos a falar. A gente precisa reaprender a falar. E aí convidando os que trabalham com isso, que são os artistas, né? Convidando os artistas para nos ensinarem. Como é que você fala sobre plantas medicinais, ou saúde, ou venenos, etc., de uma maneira que o público entenda. Quando o público entende, aí os políticos que supostamente representam esse público entendem também. Muito obrigada, professor. Vou dar agora a fala para o professor Rafael, se ele quiser comentar alguma coisa, e encerrar a fala também. A gente já precisa, a gente está atrasado, então a gente já vai passar para essa última fala e encerrar. Professor Rafael? Gostaria de fazer alguma fala de encerramento? Não estamos te ouvindo. Tente falar agora, Rafael. Não. Pode tentar novamente? Não estamos te ouvindo. Bom, acho que, infelizmente, a gente vai ter que passar para a próxima fala. Eu queria, de antemão, já agradecer muito a participação de todos que estiveram aqui assistindo, todos que tiveram os panelistas dessa mesa. Foi muito rica essa palestra, e eu queria agradecer muito a disponibilidade também do Congresso de ter me colocado como moderadora dessa mesa. Foi uma oportunidade muito boa. Muito obrigada, e logo mais a gente começa a próximo painel. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Então, muito obrigado aqui em nome de todo o Congresso, essa mesa fantástica, e
teremos outros desdobramentos que poderemos conversar após o Congresso. Então, fiquem conosco, porque teremos interesse de encaminhar algumas ideias que surgiram aqui. Muito obrigado. Gracias, gracias. Obrigado, Ricardo. Só queria dar um recado de que agora a gente entra no simpósio sobre fitoterapia e saúde da mulher, nessa sala principal, e nas salas paralelas ocorrem a apresentação dos trabalhos científicos. Okay? Como fazemos para mudar de sala, Caio? Eu vou colocar, tem um link que no painel de transmissão da Even 3, vocês têm uma aba lá em cima, trabalhos científicos, com os endereços das salas e os trabalhos. Ok, obrigada, Caio. Excelente conversa. Muito obrigado, Socorro. Caio, quer que eu fique aqui, abrindo aqui o simpósio? Posso ficar? Por favor.